E se a gente mergulhasse hoje nas confissões de alguém que, sabe, acreditando fazer o bem, acabou negociando a própria alma? É exatamente isso que a gente vai fazer, explorando o livro O Corrupto, de Márcio Bringuente. A ideia é entender a anatomia daquela corrupção que começa bem quietinha, sabe, dentro de nós. Pois é, tudo começa aqui. O mais curioso nessa frase do prólogo é como ela desmonta completamente a nossa imagem do vilão, né? A corrupção interna, ela não chega chutando a porta como um monstro. Ela vem disfarçada de pragmatismo, de estratégia. Já parou pra pensar como uma boa intenção pode ser, na verdade, o comecinho de um grande desvio? Então, bora para a primeira parte, para a gente ver como essa estrutura se constrói. O livro dá um nome para essa origem. Ele chama de O Beijo de Prata. É aqui que nasce a decepção interna. E aqui está a pergunta que vai bem no centro do problema. Onde foi? Em que momento aquele pequeno ajuste, aquela concessão que parecia tão inofensiva e talvez até necessária, começou a se transformar numa traição contra a própria consciência? O autor chama isso de o beijo de prata. Repara que não são as 30 moedas de Judas. Não, é a primeira, a sutil negociação onde o que é certo é colocado na balança contra o que é conveniente. E a conveniência, claro, vestida de maturidade, acaba vencendo. E o antagonista dessa história toda não está do lado de fora. O verdadeiro vilão é aquela parte da nossa mente que aprende a negociar. Aquela voz que racionaliza os pequenos desvios com desculpas do tipo, é só dessa vez. Só que essas pequenas negociações, elas têm um custo. Elas vão se acumulando, sabe? E levam a um colapso que é inevitável, nos arrastando para o que o livro chama de o tribunal do ego. E essa citação do capítulo 7, nossa, ela ilustra a consequência de um jeito perfeito. Aquela sensação física de aperto, de sufocamento, não é um problema pontual. É o peso de todas as moedas invisíveis, de cada beijo de prata que foi dado ao longo do caminho. Diante desse colapso, basicamente existem duas respostas. De um lado, o erro de Judas. Tentar resolver tudo com as próprias mãos, devolver as moedas, controlar o dano. E do outro, o caminho da graça, que é uma rendição completa, o abandono da ilusão de que a gente pôde consertar a situação. E é aqui que a perspectiva muda completamente. A questão deixa de ser sobre atos isolados. O problema se torna estrutural, uma questão de identidade. A corrupção silenciosa foi moldando quem a pessoa é. Não adianta querer consertar as ações se o sistema operacional interno continua sendo o mesmo. É nesse ponto, no ponto de falência total do eu, que algo novo pode acontecer. A terceira parte fala sobre a metanoia, uma mudança radical de mente, que não é uma decisão humana, mas uma intervenção que vem de cima. Isso aqui é fundamental. A verdadeira mudança, segundo o livro, não começa com um ato de força de vontade. Ela acontece quando a capacidade do ego de se gerenciar, de se consertar, de se justificar, entra em falência total. Acontece quando o eu simplesmente deixa de ser uma opção viável. E essa frase resume tudo de uma forma muito poderosa. A graça não vem para ajudar o velho eu a ser um pouquinho melhor. Não é um upgrade. Ela vem para encerrar esse sistema de uma vez por todas. A cruz é a sentença de morte para o corrupto que habita em nós. E somente depois dessa morte é que uma nova identidade pode surgir. Vamos ver agora como essa ressurreição acontece, a transição fundamental da natureza de traidor para a consciência de filho. Esse slide mostra o contraste de uma forma brilhante. A consciência de traidor está sempre em dívida, operando pelo medo, tentando compensar o erro. Já a consciência de filho, essa opera a partir de um lugar de aceitação e de amor. A obediência não é mais uma tentativa de ganhar alguma coisa, mas uma resposta por já ter recebido tudo. Então, o ponto crucial é este. A nova identidade não é uma versão 2.0 da antiga. Não é uma reforma, é uma substituição completa. O traidor precisa ser sepultado para que a identidade de filho, que sempre esteve no coração de Deus, possa finalmente ser revelada. Certo, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? A parte final da nossa análise nos apresenta uma metáfora poderosa, a de um novo sistema operacional interno. A ideia é sair do autogerenciamento, onde o ego estava no controle, para o que o livro chama de governo do espírito. E aqui, o Espírito Santo não é um mero conselheiro. Ele é o núcleo, o kernel do sistema, que passa a administrar as operações da vida em tempo real. E como esse sistema funciona? Basicamente, a paz atua como um firewall. Se não tem paz, a ação não é executada.
Simples assim. A verdade se torna o código-fonte, a base que não pode ser negociada. E a obediência vem antes da compreensão total, num ato de confiança nesse novo governo. E no final, tudo se resume a isso. O epílogo do livro nos deixa com esta verdade central: a tentativa de consertar o mundo, ou a si mesmo, com regras melhores e sistemas externos, está fadado ao fracasso se a fonte interna, o coração, não for completamente regenerada. E a gente termina com essa pergunta. Ela encapsula a jornada inteira. Depois que o sistema do ego, o corrupto interior, entra em colapso, a questão não é mais como eu me conserto, mas sim quem vai assumir o governo. A resposta a essa pergunta define todo o futuro.